Fala pessoal, hoje iremos iniciar um quadro chamado Pergunte ao Doutor, onde eu vou avaliar algumas perguntas que deixam nos comentários, nas minhas redes sociais, e a gente vai responder hoje algumas perguntas relacionadas principalmente à reposição hormonal em mulheres. E um assunto hoje muito específico que é a reposição de progesterona nas mulheres aí que estão no climatério, na perimenopausa, na menopausa. Então, a gente vai responder algumas perguntas. E se vocês também tiverem algumas perguntas, é só mandar aqui, ó, nos comentários que eu vou responder futuramente nos próximos quadros. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Se você não se inscreveu ainda nesse canal, ó, inscreve-se agora nesse canal para você ter acesso a informação de qualidade sobre reposição hormonal, emagrecimento, que é o que a gente mais trata aqui neste canal. Vamos lá para a primeira pergunta. Sobre progesterona, né? Doutor, quem tem mioma pode tomar a progesterona? Sim, porque criou-se um mito de que quem tem mioma, esse mioma ele pode crescer ali com reposição hormonal, seja com estradiol, seja com testosterona, seja com progesterona. Alguns miomas podem sim ter um pouco mais de receptor para a progesterona, para o estradiol, mas a pessoa que tem, a mulher que tem um mioma, independentemente do tamanho desse mioma, se ela tem esse mioma, isso não contraindique que ela faça reposição hormonal. Então tá liberado fazer reposição hormonal na mulher que tem mioma. Então a gente inicia a reposição hormonal e vai avaliar futuramente o tamanho desse mioma, se ele vai crescer, se vai ter um sangramento irregular. Então a gente faz a reposição hormonal e vai acompanhando essa mulher para saber se ela vai ter ou não algum efeito colateral. Vamos lá para a segunda pergunta. Eu usava 200 mg de progesterona, daí fiz a esterectomia, que é a retirada do útero. Não necessariamente a pessoa quando faz esterectomia, ela vai tirar também os ovários. Quando ela tira os ovários, é esterectomia com oforectomia bilateral, que é retirar os dois ovários. Então, só esterectomia, no caso é só retirada do útero. Então ela usava 200 mg, daí fez a esterectomia e ela fala, não voltei na médica, posso continuar? Vinha um médico falando que não é, que causa risco. Vamos lá, esclarecer um pouco essa pergunta dela aqui. A mulher que faz a esterectomia, ela pode sim usar a progesterona. Por que que quando a mulher ela está no climatério, na menopausa, ela está lá usando o estradiol, por que que ela tem que usar a progesterona? Isso na mulher que tem útero. Por que que ela tem que usar a progesterona? Porque a progesterona ela tem um efeito antiproliferativo. Porque quando a gente faz a reposição do estradiol, ele aumenta um pouco o endométrio da mulher. Ele tem esse efeito proliferativo. Já a progesterona, ela contrabalanceia esse efeito do estradiol. Ela tem um efeito antiproliferativo. É como se ela afinasse um pouco o endométrio. Então, o estradiol ele aumenta o endométrio, já a progesterona ela afina esse endométrio. Se eu usasse só o estradiol, ia aumentar muito a espessura do endométrio e isso pode causar um câncer se eu fizer uma reposição só de estradiol. Só que no caso dela, ela não tem útero. No caso, a mulher que não tem útero, é válido ela usar só o estradiol ou pode usar também a progesterona? Pode usar também a progesterona, porque a progesterona ela não tem efeito apenas no útero. Ela tem efeito no osso, ela tem efeito no humor da mulher, ela tem efeito no sono da mulher, ela melhora a qualidade desse sono, ela deixa a mulher menos irritada, tem muita mulher ansiosa, depressiva, então a progesterona ela melhora isso. Então a progesterona, quando a mulher faz o uso da progesterona via oral, a progesterona ela atravessa a barreira hematoencefálica e se transforma em uma substância chamada alopregnenolona, que é um neuroesteroide que ele aumenta GABA. Esse GABA deixa a mulher menos ansiosa, é como se fosse um sedativo e melhora inclusive até o sono. Então a progesterona ela tem efeitos além do útero. Então a mulher que não tem o útero pode usar também a progesterona junto com o estradiol
Porque a progesterona tem outros efeitos além de atuar no útero. E aí a gente quebra esse mito. Ah, a mulher que não tem muito médico que não faz a reposição de progesterona porque a mulher não tem útero. Mas a progesterona, ela não tem efeito apenas no útero. Ela tem efeito em outros órgãos também. E isso não sou eu que estou falando. Vários estudos que já foram avaliados e observou-se isso, tá? Vamos lá para a terceira pergunta. Doutor, pode tomar a progesterona manipulada? Sim, a gente tem hoje a progesterona manipulada, que a gente prescreve uma dose, ela manda manipular lá na farmácia, a progesterona micronizada, que é a progesterona bioidêntica, assim como também tem as doses da farmácia, que são conhecidas aí como Ultragestan. Então, a gente prescreve, por exemplo, o Ultragestan de 100 mg e a mulher compra lá na farmácia, que é a progesterona, né, via oral. Então a gente pode tanto mandar manipular, quanto também existe a forma da progesterona na farmácia, que é a progesterona bioidêntica, tá bom? Tem outra pergunta aqui, a quarta pergunta. Pode tomar só a progesterona? Ela está falando assim, doutor, é como se eu estivesse na menopausa. Aí eu posso usar só a progesterona? Em alguns casos, a gente pode sim usar só a progesterona. Principalmente naquelas mulheres que estão no início da perimenopausa. A mulher está iniciando os sinais e sintomas de que ela está entrando ali na fase do climatério, na fase da perimenopausa. E quais são os sinais e sintomas? Irregularidade menstrual, assim como também um dos principais, que são os fogachos. É claro que nem toda mulher vai ter os fogachos, né? Mas algumas mulheres podem ter. Então, irregularidade menstrual, os fogachos, piora do sono, a mulher fica mais irritada. Então, são alguns sinais e sintomas aí de que a mulher está entrando na perimenopausa. Então, geralmente, quando a mulher está entrando nessa fase, o primeiro hormônio que cai não é o estradiol, é a progesterona. Então, em alguns casos, a gente pode se iniciar apenas com a progesterona e observar se ela vai melhorar daqueles sintomas. Algumas mulheres melhoram, principalmente ali os fogachos, né? E o ciclo dela fica um pouco mais regular. Então, em algumas situações, a gente pode se iniciar só a progesterona. Mesmo a gente iniciando a progesterona, não melhorou os sintomas, aí a gente tem que, em boa parte dos casos, associar com o estradiol. Fechado? Então, em alguns casos, a gente pode sim fazer só a progesterona. Outra pergunta, pessoal, e essa é muito boa também. Qual seria o hormônio que faz a barriga ficar imensa? Ou estrogel ou progesterona? Nenhum desses hormônios faz a mulher ficar com a barriga maior, o aumento de gordura, por exemplo. É justamente a falta desses hormônios que faz com que a mulher ela comece a aumentar o peso dela. Porque é o seguinte, a mulher quando ela entra lá no climatério, na perimenopausa, na menopausa, o estradiol ele começa a cair. Então, quando o estradiol ele cai, o metabolismo da mulher ele começa a mudar. A gordura que estava lá na perna, ela começa a ir lá para a região da barriga. A gente começa a ter um deslocamento dessa gordura para a região visceral. Assim como também a resistência insulínica aumenta, o apetite da mulher pode aumentar, o metabolismo dela cai. Então isso cria um ambiente para a mulher aumentar o peso dela, principalmente na região da barriga. Então é justamente a falta desses hormônios que faz com que a mulher comece a aumentar a barriga dela, o peso dela, e não a introdução desses hormônios como ela falou. É claro que a progesterona em algumas mulheres pode dar efeito colateral, principalmente ela ficar um pouco mais inchada. Eu acho que foi isso que ela quis relatar. Então a progesterona em algumas mulheres pode acontecer que ela fique um pouco mais inchada. Isso é um efeito colateral da medicação e em alguns casos a gente tem que trocar a progesterona por outra forma ou às vezes reduzir a dose da progesterona. Por isso que quando a mulher ela inicia a reposição hormonal, ela sempre tem que ficar fazendo um ajuste da dose dessas medicações. Ela nunca vai, vamos lá, vou a primeira vez aqui no médico, ele vai me passar lá a reposição hormonal. Significa que ela vai usar as doses que o médico passou na primeira consulta a vida toda? Não. Ela tem que ficar fazendo ajustes dessas doses. Inclusive, às vezes, quando a gente passa, por exemplo, uma reposição lá via oral, uma
reposição transdérmica de estradiol, e às vezes a mulher ela não melhora, às vezes ela não melhora por causa da via, a gente tem que trocar a via dessa reposição. Trocar, por exemplo, por uma via de implante hormonal, que eu gosto muito. Então a mulher, às vezes, quando não se adapta a essa via transdérmica, aí eu tenho que trocar a via, às vezes, por implante hormonal. Então toda mulher vai se adaptar a um jeito diferente. Tem mulher que eu vou colocar uma progesterona, ela pode piorar o humor dela, pode ficar um pouco mais inchada. Aí, às vezes, eu tenho que reduzir a dose dessa progesterona. Às vezes, eu tenho que trocar por outra forma de progesterona. Então, assim a gente vai ajustando essa reposição hormonal. Já essa outra aqui, ela fala justamente o que eu abordei. Que ela fala o seguinte: vi mulheres falando que engordam, eu faço reposição com progesterona e ou estrogel e não engordei nada. Não malho, como de tudo e só faço caminhada. E é justamente isso, a reposição ela não engorda, pessoal. O que engorda é justamente a falta desses hormônios que faz com que a mulher comece a aumentar a gordura visceral. Essa outra pergunta aqui é interessante, principalmente de uma mulher que está usando anticoncepcional e está com sintomas da menopausa. Vamos lá. Estou com 46 anos, uso Tamisa 30. O Tamisa 30 é o gestodeno, que é um progestágeno, que é uma substância que a gente não produz, é um hormônio que a gente não produz, é um progestágeno, tá? O que é progestágeno? Ele tem uma ação muito parecida com a progesterona que a mulher produz e que os homens também produzem, tá? E o Tamisa também, ele tem o etinilestradiol, é como se fosse o estrogênio sintético. É um estrogênio sintético, é aquele que a gente não produz, tá? Então ela está usando o Tamisa 30 sem parar e está com todos os sintomas lá do climatério, né? E ela fala: tô com 46 anos, uso Tamisa sem parar, tô com todos os sintomas do climatério, será que posso fazer reposição tomando anticoncepcional? E aí, pessoal? Será que dá para fazer reposição, por exemplo, de progesterona usando o Tamisa sem parar? Eu não indico, pessoal. Sim, dá para usar anticoncepcional fazendo a reposição de progesterona? Dá em alguns casos, só que a gente tem que trocar esse anticoncepcional. Então, se ela faz a reposição de estradiol e progesterona, dá para usar um anticoncepcional apenas para proteger esse útero dela. No caso, seria um progestágeno. E aí eu não associaria com um estradiol sintético, como é o caso do Tamisa. Então a gente teria que trocar esse anticoncepcional, porque a ideia dela é o seguinte, pelo que eu entendi, ela quer fazer reposição hormonal e ao mesmo tempo ela não quer menstruar. Então, ao mesmo tempo que ela não quer menstruar, daria para fazer reposição lá de estradiol e progesterona e a gente colocaria um anticoncepcional para proteger esse útero dela, fazendo com que ela não menstruasse. Em algumas situações dá. Em outras situações dá para usar, por exemplo, um Implanon, dá para usar, por exemplo, um DIU e ao mesmo tempo fazer a reposição hormonal. Mas com Tamisa 30, eu, Valdeci, eu não prescreveria, tá bom? Essa também é muito interessante, tá? Porque ela fala o seguinte: mas tem médico que diz que a progesterona só pode via transdérmica. É verdade? Não é verdade, pessoal. A via transdérmica a gente só vai fazer em casos assim bem selecionados. Só quando aquela mulher às vezes não vai se adaptar com a progesterona ou vaginal ou via oral. Mas a transdérmica, ó, passar aquele gel de progesterona, eu não indico. E não sou eu que estou falando, são os estudos. O que é que os estudos eles viram? Que a mulher que faz o estradiol e ela faz essa progesterona transdérmica, essa progesterona transdérmica, ela não protege o útero. Essa progesterona transdérmica, ela não protege o útero. Então, por isso que eu não passo para as minhas pacientes. Então, ou a gente faz via oral, que é uma das melhores formas que eu gosto, porque tem um efeito ansiolítico, melhora o sono, deixa a mulher menos ansiosa e protege o endométrio, tá? E, às vezes, quando ela não se adapta a essa forma, a gente coloca a via vaginal e não transdérmica em gel, porque a via transdérmica, de acordo com alguns estudos, não protege o endométrio. E aí a gente estaria fazendo, por exemplo, um estradiol lá, fazendo a reposição do estradiol. O estradiol, como eu falei para vocês no início, ele aumenta a espessura do endométrio e eu não vou ter algo para contrabalancear isso. E aí eu posso aumentar muito o endométrio e o que é que isso pode causar? Um câncer no endométrio.
Então, por isso que a gente tem que ter cuidado, pessoal, com a reposição de estradiol e, no caso, uma progesterona transdérmica em gel. Jamais fazer. Essa outra aqui também é interessante, vamos lá. Eu acho que eu preciso aumentar a dose do meu Utrogestan. Ainda não estou dormindo direito, minha ansiedade também não está lá aquelas coisas. Nem sempre a gente precisa aumentar a dose da progesterona. Às vezes a gente precisa aumentar a dose do estradiol, então tem que avaliar bem. Tem casos que a gente tem que aumentar a dose do estradiol e não a progesterona e vice-versa. Então nem sempre a gente vai ter que aumentar a progesterona para melhorar o sono. Às vezes a gente tem que aumentar a dose do estradiol. E assim a gente vai fazendo a avaliação. Essa outra também é interessante, vamos lá. Pois não será porque os hormônios que os ovários deixam de produzir é a progesterona, porque o estradiol tem outras vias de produção, que não depende somente dos ovários, não é? Acredito que a progesterona é essencial devido os ovários deixarem de produzir. Ovário atrofiado paralisa a progesterona. Não é isso? É basicamente nesse sentido, porque a progesterona ela deriva principalmente lá do corpo lúteo. A mulher ela vai ovular, libera o corpo lúteo ele produz a progesterona. Então a mulher que está com essa falência ovariana, ela não vai ovular. Por isso que quando a mulher ela entra no climatério na menopausa, ela não consegue engravidar, por quê? Ela não ovula. Se ela não ovula, não vai ter o quê? Progesterona. E assim como também não é só nos ovários onde tem uma produção de progesterona, a gente tem um pouco lá na adrenal. Mas é justamente por causa disso. Os ovários, eles entram em falência, a progesterona começa a cair. E é justamente por causa disso também que a gente tem que fazer essa reposição aí da progesterona. E esse foi mais um Pergunte ao Doutor. Você que é mulher está fazendo a reposição hormonal, coloque aqui, nos comentários a sua pergunta, que futuramente nos próximos vídeos eu irei responder. E se você não se inscreveu ainda nesse canal, inscreve-se agora para você ter acesso a mais conteúdos como esse. E se você está com os sintomas da menopausa, quer avaliar se precisa ou não fazer essa reposição hormonal, hoje eu faço consulta online, consigo ajudar várias pacientes, hoje atendo pacientes do Brasil todo. A gente envia uma receita de forma digitalizada, a mulher consegue ter acesso a todos os ativos que a gente passar, por exemplo, na receita. E te vejo até a próxima. Fica com Deus.